Olá, você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje, é quase um complemento, né? Um complemento ao vídeo que eu fiz recentemente, que eu falo sobre aquela questão de ligações abusivas. Ligações abusivas, telemarketing abusivo, chamadas que você não sabe a procedência, que perturbam, não é? o seu lazer, que perturbam o seu sossego. O consumidor estava ali, não é? Ali desfrutando de uma situação, eu digo assim, delicada, periclitante, revoltante, muitas vezes, né? Revoltante, tá? Então, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, tomou uma atitude que eu considero drástica, sim, firme. Agora, sexta-feira, fazem 2 dias, hoje é dia 5, foi dia 3, tomou a atitude, tá? Drástica mesmo, em consonância, em proteger o consumidor, tá? Ela anunciou nessa terça-feira passada, nessa sexta-feira passada, que ela vai punir de forma severa, tá? Punir as empresas que usarem robôs, são aqueles robôs, os robôs automáticos para fazerem mais de 100 mil chamadas abusivas de telemarketing por dia. Já imaginou? Eles disparam, ali são 100 mil ligações. 100 mil cidadãos, 100 mil ligações, 100 mil pessoas sendo ali assoberbadas por esse disparo de ligações. É aquele caso que a gente atende e ninguém fala. Dos 3 segundos. A gente atende, a pessoa aí às vezes tem só uma vozinha, faz assim, alô, e desliga. E não fala mais nada. É aquela situação. Tão comum para mim, tão comum para você. E no outro vídeo, está sendo bem visto, bem recomendado aí, inclusive pelo próprio YouTube, tá? O vídeo é bem aceito pela própria sociedade. Eu falo acerca de vários temas, né? Várias situações que o cidadão está experimentando, como ele deve se conduzir, como ele deve fazer, tá? Mas eu não esperava que a Anatel chegasse com essa. E colocou, queridos, para a Anatel são consideradas chamadas abusivas aquelas que não chegam a ser completadas quando o consumidor atende o telefone, ou que sejam desligadas automaticamente em até 3 segundos. É aquele caso que você já conhece bastante, tá? É aquele caso, você atende o telefone, ninguém fala lá, tal. E quando fala, o máximo que se escuta é alô. O que é que as operadoras, o que é que os credores, né, as empresas de telecomunicação, de call center, eles querem com isso? Eles querem confirmar se efetivamente por trás daquele número que estão ligando, tem alguém para atender. Quando atende, aí sabe que aquele telefone está ativo. É uma forma de saber. Só que tem cidadãos que tem mais de uma linha né, registradas. Já imaginou? Você tem 3, 4, 5 linhas. Às vezes a gente tem até linhas de outros estados, tá? Você tem. Então, já imaginou um monte de ligações em vários telefones que você tem? É um tormento, é uma tortura, é uma coisa terrível, né? A medida cautelar, tá? Ela formaliza as medidas de combate ao telemarketing abusivo e vai ser publicada agora. Vai ser publicada segunda-feira, agora, amanhã. Eu não deu para aguentar para esperar para amanhã, não. Sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, vai ser publicada, tá? A medida cautelar que formaliza todas as medidas de combate ao telemarketing abusivo. A Anatel vai disponibilizar isto amanhã, dia 6 de maio do ano de 2022. A medida terá validade de 3 meses. Ela vem com a validade de 3 meses. Aí o que a Anatel diz? Diz que esse tipo de disparo, que a gente entende, ele usa um termo técnico lá, de disparo, é um robô. Porque humanamente, a própria matéria que eu estou vendo aqui, a própria matéria diz assim, que é humanamente impossível uma pessoa fazer 100 mil ligações, né? Os humanos fazerem 100 mil ligações por dia. Tá? 100 mil ligações por dia. Esse tipo de disparo em massa sobrecarrega, olha o que acontece, sobrecarrega as regras de telecomunicações sem promover efetivamente
a comunicação entre pessoas e empresas. Só faz sobrecarregar o sistema, né? Sobrecarrega as empresas de telecomunicações sem ter um resultado efetivo. Porque tudo bem, está sobrecarregando, mas a gente está tendo êxito, a gente está tendo resultado. Mas sobrecarrega e não tem nenhum êxito, então a Anatel entende, e eu achei formidável essa decisão da Anatel. Vou ficar aqui contando as horas para ler esta medida cautelar da Anatel que formaliza o combate ao telemarketing abusivo, tá? E ver. Aí, o que é que a Anatel já liberou para a gente? A multa pode chegar a 50 milhões de reais. Porque agora o que é que a Anatel está dizendo? Assim, olha, a gente vai pedir às empresas de telecomunicações que mandem relatórios. Quais são as empresas que estão utilizando esse tipo de serviço? Quantas vezes eles disparam? Eu quero esses relatórios para ter uma base aqui. Depois eu quero que fiquem enviando esporadicamente. Ela vai delimitando um prazo, tá? Como estão sendo feitos esses disparos. As empresas vão ter que enviar este relatório assim com muita constância, com muita frequência. E tem uma própria equipe da Anatel que vai ficar ali a tudo averiguando, a tudo investigando em favor do consumidor. Em favor do consumidor, porque é uma coisa terrível, tá? O desrespeito das empresas de telemarketing e outra regra definida pela Anatel, a obrigação de usar o número 0303 nas chamadas. Se você vê, aí já fica logo a dica, você vê uma ligação antes de você atender, começa com 0303, você já sabe que o telemarketing você nem atenda, né? Porque você não tem esse interesse, né? E tem ainda, no nosso caso, ainda tem aquela situação da plataforma Não Me Perturbe. A plataforma que está lá né, do direito do consumidor, a plataforma Não Me Perturbe. Você vai lá e você cadastra o número do seu CPF e você diz, olha, eu não quero ser incomodada por essa. Só que você bota empresas de telefonias e tal, e coisa, você não coloca outros tipos de empresas que podem, sim, ter interesse no teu cadastro, oferecer algum produto, algum serviço ou fazer algum tipo de cobrança, tá? Esse também. Você são poucas as informações. Eu achei interessante, o conselheiro da Anatel, o Emanuel Campelo, ele disse, esse vai ser o tom que a Anatel tratará esse problema até que seja resolvido. Este vai ser o tom. Vai ser nessa cantiga, vai ser nessa dança. Entendeu? É aquela história. Cansamos de ser tolerantes. Agora vamos ser, em algumas circunstâncias, intolerantes para que vocês se emendem, né? Você tem que se emendar. Em situação tem que se emendar. Né? O superintendente executivo da Anatel, também, o Abraão Balbino, achei interessante o que ele afirmou aqui. A agência verificou, olha o que a agência verificou. Verificou linhas telefônicas usadas para realizar mais de 1 milhão de chamadas por dia. 1 milhão de chamadas por dia. Quantidade que um ser humano não seria capaz de discar em 24 horas. 1 milhão, tá? Ele verificou, tá aqui, eu tô vendo aqui no site do G1, tá? O site do G1. Essas chamadas geram sobrecarga, já falei, não vou repetir, gera sobrecarga. São 1 milhão de pessoas sendo incomodadas por uma linha. Você imaginou? É terrível, né? Então, as operadoras farão o bloqueio, a orientação. A partir de terça-feira, as empresas que fazem mais de 100 mil chamadas por dia, que não complementam ou são desligadas em 3 segundos, terão 15 dias para cessar, ou seja, para parar com esta prática. A partir de terça-feira, segunda-feira vai sair ali a resolução. Na terça, dia 7, eles começam a contar os 15 dias para eles pararem essa prática. Você entende que tem toda ali, a gente também tem que ser tolerante, porque tem toda ali um procedimento por trás, tem toda ali uma programação, tem tudo ali, então a gente não pode também ser tão
né, taxativo nessa questão. A partir de terça, as operadoras terão 10 dias para enviar, olha aí agora, a partir de terça, dia 7, às 7 de maio de 2022, as operadoras terão que enviar à Anatel a lista de todas as empresas que tinham feito mais de 100 mil chamadas abusivas por dia nos últimos 30 dias. Eu quero saber, eu quero ver sua cara. Eu quero lhe conhecer, tá? No final desse prazo, né? No final desse prazo, as operadoras serão, aí as operadoras de telefonia serão obrigadas a bloquear todas as linhas associadas às listas da empresa. As empresas da lista. Elas serão obrigadas, não é uma faculdade. Eu bloqueio se eu quiser, aí eu vou ter um prejuízo e tal, né? Você entende que a empresa de telefonia, ela fatura com isso mesmo, quanto mais você usar, ela fatura também. Só que elas serão obrigadas a bloquearem essas chamadas. As empresas serão impedidas de fazer chamadas por 15 dias. O bloqueio vale para todas as linhas da empresa. É outra coisa. Tem situação, eles falam aqui, tem situação que a linha nem é uma linha que não está cadastrada. Aí você atende. Só que é uma linha não habilitada, não tem ninguém, não está habilitada. Aí só que é também deste telemarketing abusivo. Também é desse telemarketing abusivo, tá? Aí ele diz, até isso eu quero esses números. Agora, porque esse número mais na frente pode ser endereçado, pode ser cadastrado para um cidadão comum. Eu vou comprar um chip de uma operadora e para aquele número. Só que, por enquanto, como aquele número está ali inativo, aí eles usam para esse tipo de abordagem. Entendeu? Eles usam para esse tipo de abordagem. As operadoras ainda precisarão enviar relatórios quinzenais. Olha aí a periodicidade, quinzenais à Anatel, de 15 em 15 dias, 2 vezes ao mês, né? Sobre as empresas bloqueadas. É a forma, eu entendi aqui o esquema, é a forma da Anatel cruzar os dados e saber quem efetivamente está cumprindo o que ela determinou ou não. E quem é que vai dar essa informação? É a empresa de telefonia. A empresa de telefonia que as empresas de call center fazem uso, né? As empresas de telefonia. Então, me dê esse relatório, quem não deve não teme e tal, né? Enviar relatórios, quais linhas foram impossibilitadas de fazer chamadas, vai mostrar lá. E o volume do tráfego é importante. E as datas do bloqueio das chamadas. É fácil gerar esse relatório, tá? É muito fácil, o pessoal da informática lá vai ter o que fazer. É rápido e fácil, não é nada anormal. Segundo a Anatel, olha aí, agora vem. A Anatel, quem descumprir a medida cautelar, poderão, tá? Fique bem atento às palavras, o poder das palavras. Poderão ser multadas em um valor que pode chegar, a 50 milhões de reais. O valor será definido pela agência de acordo com o porte da empresa e a gravidade da infração. Tenha muito cuidado. Então aí fica a dica também para o empresário de call center, as empresas que fazem esse tipo de tratamento, esse tipo de trabalho, tá? Para evitar cessar mesmo. O intuito que a Anatel quer, a Agência Nacional de Telecomunicações quer, é isto, tá? Eu acho interessante essa questão, porque eu digo assim, eu falo muito na questão do juiz. O juiz que está julgando a causa da gente, ele é humano também, né? Ele sabe o que é que a gente está suportando. Vai ver que ele já suportou, algum parente dele suportou algo que a gente está buscando um direito ali na frente, né? O juiz ele experimentou. Você acha que um magistrado ele nunca foi vítima de receber ligações abusivas? É claro. Será que o nome dele nunca foi negativado de forma indevida? É claro. Então, quando ele vai julgar, ele já tem experiência, eu digo assim, no corpo, na alma e no coração? Sem dúvida. Ele vai julgar com mais categoria? Sem dúvida. Sem dúvida, tá? Eu digo assim, tem que ser muito frio. Então tá aí a situação de hoje, a novidade de hoje. Vou ficar atenta a
esse decreto não, eles usam outro termo, vai ser eles vão fazer vão liberar uma normativa, né? Vão liberar uma normativa nessa questão, tá? Orientando, dando as coordenadas a partir de segunda, né? Vai liberar isso aí, para começar a valer a partir da terça, dando os 15 dias, tá? Ainda vai ter, tá? Vai ter também, eu vi na matéria, que tem aquela situação das empresas assinarem um termo de ajuste de conduta, o TAC, tá? Um termo de ajuste de conduta, isso é comum também, o Procon faz muito isso, né? Ele vai antes, assina aqui o termo de ajuste de conduta, a gente detectou isso aqui, eu acho ótimo isso é democracia, isso né? Eu acho excelente, chegar assim já, né? Mas eu digo assim, a Anatel agora aborreceu-se mesmo e entrou na linha dura e disse, esse é o tom, porque já foi demais, tá? Já foi demais. Então tá aí a nossa notícia de hoje e a gente vai ficar acompanhando aqui, tá? Essa medida cautelar, é uma medida cautelar que vai ser liberada, tá? No Diário Oficial da União, agora, amanhã, dia 6 de maio de 2022. Vamos ver essa medida cautelar. A medida tem validade dos 3 meses, tá? E a medida será nesses moldes que já adiantaram pra gente aqui. Será nesses moldes aí, com esses tempos, essas datas, com esses critérios avaliativos, esses relatórios para serem entregues e essas atitudes que as empresas de telemarketing deverão tomar e as empresas de telecomunicações ficarem atentas a isto, tá? Ficarem atentas para mandar, porque aí a punição, né? Vai lá, a empresa de telecomunicação passa para a Anatel e a Anatel vai punir a empresa que disparou ali o telemarketing abusivo. Chegou a vez, né? Chegou a hora, eu digo assim, agora chegou a hora do acerto de contas, agora chegou a hora, deixa a gente em paz, né? Eu fico alegre com isso e vou deixar aqui embaixo o link do outro vídeo que eu falo sobre a questão de cobranças abusivas, ligações abusivas, como o consumidor deve se comportar, como deve atuar nessas questões, a questão da cordialidade, a questão de não ser indelicado com o terceiro, a outra pessoa que está do outro lado, a questão do limite, até onde tudo tem um limite, né? Até o mar tem um limite, o mar chega ali e parou. Tem um limite, né? Tem um limite. Aí ali é praia, depois vira praia, mas o mar vai até ali, daí tem a praia, daqui um pouco a gente constrói a nossa casa, mas até o mar, né, tem um limite, veja ali, né, até o mar tem um limite, então tudo tem um limite, a nossa saúde tem um limite, o dever de a gente se alimentar tem um limite, tudo tem um limite, né? E tem, né, até colocar um vídeo tem um limite, 18 minutos, tá? Então tá aí a nossa orientação. Eu fiquei como criança, alegre como uma criança que ganhou uma bicicleta nova, a primeira bicicleta nova não, a primeira bicicleta, pronto, criança pobre como eu que não tive bicicleta, minha primeira bicicleta foi aos 35 anos, pois é, tá? Então eu fiquei alegre como uma criança que ganhou a primeira bicicleta, tá? Então, nesse viés. Então fica aí a nossa orientação de hoje, curta, compartilha, se inscreve no canal, tá certo? E divulga esta novidade eu digo assim, de assistência social pública de caráter informativo público, né? Serviço social público. É muito chato essas ligações, são muito chatas. Fique conosco até o próximo vídeo. Tchau.